Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe. Se já teve a oportunidade de assistir algum jogo de basquete da NBA, já teve a oportunidade de ver algum jogador, aqueles caras são literalmente gigantes. Você viu uma foto do Shaquille O'Neal, por exemplo, você vai ver que aquele cara é um monstro. Se eu e você tivesse a oportunidade de estar do lado dele, a gente ia se sentir como uma formiga. E engraçado que na Bíblia tem algumas histórias parecidas com isso, de pessoas que estiveram diante de gigantes e isso impediu elas de alcançar o propósito de Deus. Então, sem mais, bora pro vídeo. Em Números 13, a Bíblia vai falar da história do povo de Israel, de Moisés, quando Moisés decide enviar alguns espias para analisarem e olharem a terra que Deus havia prometido. E olha que interessante o relato de alguns deles, em Números 13, versículo 31 e 33. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos neles são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Engraçado que parece que a grande força dos gigantes está literalmente nisso, no tamanho deles, e por eles serem tão grandes, a capacidade deles de nos fazer pequenos. Hoje, nessa geração maluca que estamos vivendo, onde o crescimento, a grandeza de uma pessoa é marcada pela quantia de seguidor que ela tem, o tamanho do ministério dela, a quantia de membro que a igreja dela tem, nós começamos a estar diante desses gigantes e nós começamos a olhar para nós e falamos assim: cara, não tem como, eu nunca... Se esse é o propósito de Deus, se o propósito de Deus é que eu seja um bilionário, se o propósito de Deus é que eu tenha uma mega igreja, se o propósito de Deus é que eu tenha 1 milhão de seguidores no Instagram, se o propósito de Deus é que eu tenha um canal que viralize no YouTube, se essas coisas são o propósito de Deus, e eu olho para a minha vida e eu não estou nem próximo disso, eu malemar, na verdade eu não sou nem pastor, eu nem tenho uma igreja, eu não tenho 10 seguidores, então a gente começa a olhar para essas situações e fala assim: puxa, cara, nossa, eu não estou mal, meu salário está dando para pagar as contas de casa, como que eu vou ser um bilionário? E nós começamos a ficar presos nessas mentalidades, olhando para esses gigantes que nós achamos que são gigantes, achamos que são pessoas grandes, e nós ficamos parados, nós ficamos impedidos de acessar a terra, o propósito que Deus tem para nós, a terra prometida para as nossas vidas. Hoje, se você for parar para pensar, eu não sei como foi a sua história, mas um pai de família hoje trabalhador, uma mãe dona do lar que criou com muita dificuldade 5 filhos, já não é mais interessante para nós. O importante para nós é aquela pessoa de 15 anos que já viralizou na internet, nós seguimos ele. O conselho desses pais, dessas mães, para nós descartamos, falamos assim: poxa, quem que essa pessoa é? Você acha que eu quero ser igual a ela? Nós trocamos, invertemos todos os valores. Olha o que a doutora Sarah Reach diz: os gigantes se tornam pequenos se tivermos o olhar de Deus. As dificuldades continuam existindo, mas se vemos como Deus vê, não nos sentimos como gafanhotos diante de tantos desafios. Os gigantes serão como pão para nós, isto é, seremos bem maiores que os problemas e seremos fortalecidos na fé em Deus. O segredo para que nós possamos vencer isso, vencer esses gigantes, quebrar essa visão de que nós nos diminuímos tanto, é termos intimidade com Deus, é termos o olhar de Deus. É como a doutora falou, os gigantes se tornam pequenos se tivermos o olhar de Deus. Nós precisamos adquirir o olhar de Deus para que nós possamos ser grandes, ser gigantes, ser famosos? Não, para que nós possamos não desistir do chamado, daquilo que Deus nos chamou, do propósito que Deus tem para nossas vidas. Você lembra a história de Davi e Golias, quando o gigante Golias desafiava todo o exército de Israel? Em 1 Samuel 17, se você der uma olhada, você vai ver essa história lá. Golias desafiava todo mundo e não tinha ninguém que queria ir enfrentar ele. Nem o rei Saul, que era perfeito, um forte guerreiro valente, que tinha uma bela de uma armadura, teve coragem de enfrentar. E quem que foi enfrentar esse gigante? Davi, um pastor de ovelhas. Quando Davi chega diante daquele gigante, ele vai falar o seguinte, no capítulo 17, nos versículos 36 e 37, fala assim: este servo aqui, Davi, matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá
e que o Senhor esteja com você. Davi chegou diante de Golias, chegou diante dessa situação, não baseado em quem ele era. Davi não chegou com o currículo dele falando assim, aqui, sou isso, fiz isso, falo tanto idioma, tenho tanto dinheiro. Não. Davi falou assim, olha, eu conheço Deus. E quem é esse cara? Quem é esse incircunciso diante de Deus? Então, quando Davi olhou, em vez dele ver um gigante, ele viu uma pessoa extremamente pequena diante de um Deus poderosíssimo. Um Deus que Davi sabia que tinha dado para ele a vitória do urso e a vitória contra o leão. Davi não chegou arrastando a cabeça dos animais, lá falando assim, eu sou o cara, eu acabei de derrotar o urso e o leão com a força dos meus braços. Agora me dá a sua armadura aí, Saul. Coloca aqui um cavalo super equipado para mim que eu vou lá destruir esse gigante. Não. Davi chega com a identidade dele, com a funda dele, com as pedras dele, ele recusa a armadura de Saul. Só que Davi chega assim falando, eu sei quem Deus é. Eu tô aqui diante de Deus. E Deus vai destruir esse cara, não sou eu. Não vai ser eu. Eu não tenho poder para isso. Mas o Deus que me livrou do leão, o Deus que me livrou do urso, também vai livrar Israel desse gigante. E é essa reflexão que eu queria trazer para nós hoje. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus para cumprir o nosso chamado. Se o nosso chamado for para ser um professor, glórias a Deus. Se o nosso chamado for para viralizar na internet e tocar milhares de vidas, glória a Deus. Se o nosso chamado for para ser uma dona de lar que vai educar os filhos, que vai educar os filhos, que vai cuidar muito bem do marido, glória a Deus. Mas o que nós precisamos é focar no nosso chamado com Deus, focar no nosso propósito, é desenvolvermos um relacionamento com Deus, para que nós possamos cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida. Que eu e você possamos conseguir nos livrar de nos comparar com os outros. Possamos conseguir nos livrar de querer ser aquilo que o outro é. Que no grande dia, quando nós estivermos diante de Jesus, nós podemos falar para Jesus, falar assim, Jesus, eu fui aquilo que o Senhor me chamou para ser. Está aqui. O Senhor me chamou para ser um médico, eu fui um médico. O Senhor me chamou para ser um professor, eu fui um professor. O Senhor me chamou para ser um missionário, eu fui um missionário. O Senhor me chamou para ser um pastor, eu fui um pastor. E o importante é que eu fui aquilo que o Senhor me chamou para ser. E eu fui não pela força dos meus braços, mas pelo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor estava comigo. Então você já sabe, toda terça-feira, às 9 horas, tem vídeo novo no canal. Eu te espero semana que vem aqui. Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém. Curte aí se você gostou, deixa um comentário, fala alguma coisa. E nós nos vemos na próxima terça-feira. Até mais.